Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. No Conexão Brasília, o Diego Amorim vai chegando aqui com a gente e hoje ele traz detalhes de uma entrevista exclusiva que o atual vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, deu à Nova Brasil FM lá em Brasília, na capital federal. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Eu queria ser anunciado hoje com o apito da Michele. Tem apito aí ainda, Michele? Eu ia, mas eu achei você com uma cara tão séria. Eu achei você com uma cara tão séria. Eu falei, eu ia até pôr meu óculos pra te recepcionar, cobrar, cadê seu look? Olha aí que maravilha, gente. Pois é, a Ariane Bittencourt já chegou aqui nos estúdios para apresentar o Nova Manhã Brasília daqui a pouco, veio devidamente paramentada de verde e amarelo, só eu que falhei. Acho que dá tempo de ir em casa e voltar, quem sabe? Vamos lá, olha só, a gente inaugurou a nova rádio aqui, a Nova Brasil FM em Brasília no último dia 17, na última quinta-feira, e vieram várias autoridades aqui, entre elas o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Só lembrando que o Mourão é um general da reserva, né, do Exército. Ele foi candidato a vice de Bolsonaro em 2018, na chapa vitoriosa. Já nos primeiros momentos do governo Bolsonaro, eles mostraram ali que não tinham tanta afinidade como se esperava, tiveram algumas rusgas públicas entre os dois. E o Mourão ficou ali, no Jaburu, ficou indo ali pro gabinete dele no Palácio do Planalto ao longo desses 4 anos. Às vezes fazia ali com uma espécie de legenda do que o Bolsonaro dizia. O Bolsonaro falava alguma coisa de manhã ou no dia anterior e horas depois o Mourão tinha que fazer ali veja bem, não foi bem isso que ele quis dizer. O Mourão virou quase um tradutor do Bolsonaro em alguns momentos desses 4 anos de governo. Foi chegando a eleição de 2022 e aquilo que já se esperava pela relação dos dois ao longo dos 4 anos de mandato se confirmou. O Mourão não foi candidato a vice na chapa à reeleição. No lugar dele entrou um outro militar, o Walter Braga Neto, nessa eleição que teve essa derrota para o Bolsonaro. E o Mourão, então, tomou gosto pela política e acabou se candidatando ao Senado pelo Rio Grande do Sul, pelo Partido Republicanos, e acabou sendo eleito. Ele teve na campanha de deixar um pouquinho as críticas ao Bolsonaro de lado e se colocar como, de fato, o candidato bolsonarista ao Senado no Rio Grande do Sul. Ele estava disputando esse voto conservador, esse voto da direita lá no Rio Grande do Sul com a ex-senadora Ana Amélia, do PP, que foi candidata derrotada a vice do Geraldo Alckmin lá em 2018, o nosso ouvinte deve se recordar. E aí o Mourão acabou tomando uma postura um pouco mais bolsonarista na campanha, algo que durante o mandato a gente não viu tanto. Interessante a gente perceber esse movimento. Pois bem, a Ariane Bittencourt, nossa repórter aqui em Brasília e apresentadora do Nova Manhã Brasília, fez essa entrevista com o Hamilton Mourão aqui nos nossos novos estúdios. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Nova Manhã vai conseguir acompanhar também com imagens alguns dos principais trechos dessa entrevista. A gente assiste agora ao primeiro trecho em que a Ariane pergunta como é que vai ficar a relação ali do Executivo com o Congresso, uma vez que foi eleito o Lula, do PT, mas o Congresso é um Congresso que majoritariamente vai se tornar ainda mais conservador na comparação com a atual legislatura. Vamos ouvir o que respondeu Hamilton Mourão. Olha, Ariane, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que compreender que foi uma eleição extremamente polarizada e disputada cabeça com cabeça. A diferença de votos a favor do presidente eleito, 2 milhões de votos, não me elegeria senador no Rio Grande do Sul. Se eu tivesse 2 milhões de votos, eu perdia para Olívio Dutra. Então é importante que o governo eleito compreenda isso aí, que existe uma massa de cidadãos brasileiros que não o apoia. E essa massa está traduzida dentro do Congresso, tanto na Câmara como no Senado, com uma corrente conservadora que foi eleita. Não só conservadora, como também crê no liberalismo econômico, que não é muito o credo do presidente eleito e parcela da sua equipe, já que outro grupo que está com ele, mais ligado ao vice-presidente Alckmin, não tem essa mesma visão, digamos assim. Também, então, com base nisso, nesse Congresso, é óbvio, como aconteceu em todos os governos anteriores, terá que haver uma negociação constante
não é, em cima daquilo que é importante para o Brasil e, em particular, para cada um dos seus estados, uma vez que tanto deputados como senadores têm que representar, né, a população que os elegeu. Muito bem. A Ariane perguntou também sobre qual vai ser, o que é que ele espera, o Mourão, do governo Lula, né? E o Mourão responde que em algum momento o presidente eleito não vai conseguir fugir das reformas. Vamos ouvir o que o Mourão disse sobre isso, por gentileza. Jogar fora tudo aquilo que foi positivo feito pelo governo do presidente Bolsonaro será um grande retrocesso, né? Porque quando você faz a máquina da ré, não é, você perde tempo, você perde recurso, e deixa de trabalhar em prol da população que te elegeu. Eu acho que o governo eleito ele não poderá fugir das grandes discussões em torno das reformas, estruturantes que o país necessita, porque se a gente não avançar nessas reformas, nós não vamos ter um desenvolvimento econômico à altura do necessário para o Brasil, ou seja, que gere emprego, que gere renda. E óbvio que tem outros setores, onde o governo terá que trabalhar com, vamos dizer assim, com uma boa sintonia, com uma boa gestão, que é a questão da educação, da saúde, para poder atender essa massa da nossa população. Sobre essas manifestações que nós estamos vendo aí país afora desde o segundo turno, o senador eleito Hamilton Mourão acabou cobrando do TSE respostas mais técnicas sobre os questionamentos que estão sendo feitos, respostas essas que foram dadas ontem à noite, já no âmbito daquela representação apresentada pelo PL, e na avaliação do Mourão, o Jair Bolsonaro pode voltar mais forte daqui a 4 anos, em 2026. Vamos ouvi-lo. A massa de gente que está na rua, o último dia 15 de novembro nós vimos isso, não só aqui em Brasília, debaixo de chuva, essa turma estava lá na frente do quartel-general do Exército, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou seja, todas as nossas capitais com essas manifestações. Até cidades menores do interior também, com essas manifestações. Essas pessoas estão inconformadas, porque elas julgam que o processo tem falhas. E com isso continuam com a sua presença na rua, buscando alguma solução. A tua pergunta foi muito clara, se o processo como é que eu vou dizer, está fechado, encerramos o ciclo eleitoral. Na minha visão, eu acho que sim, porque não há como você ter auditoria, recontagem de voto, não existe isso, da forma como nós estamos com esse processo de urna eletrônica. Então, temos que acreditar, apesar do indício de que a urna A, a urna B, a urna C tem deficiências, tudo bem, eu acho que competia nesse momento também ao Tribunal Superior Eleitoral rebater tecnicamente isso aí, e não com notas lacônicas aí de 2, 3 parágrafos. Chegar e fazer uma exposição para as pessoas e dizer, olha, a urna A, bota a urna ali, não tem problema nenhum, a urna B também não tem problema, e ao fazer isso, eles dirimiriam qualquer dúvida e, consequentemente, pacificariam essa situação. Então, repito para ti, é um momento de inconformismo, com o processo, com a pessoa que foi eleita. Então, vai levar um tempo, mas as pessoas vão compreender que nós temos uma massa de gente que nos apoia, temos condições de, em 2024, elegermos um bom número de prefeitos e voltarmos em 2026 mais fortes ainda. E para concluir, o Hamilton Mourão acaba fazendo uma avaliação de que Jair Bolsonaro sai desse pleito de 2022, apesar da derrota para o ex-presidente Lula, maior do que entrou, e ainda comenta os problemas de saúde do ainda presidente Jair Bolsonaro. A gente ouve agora para finalizar essa entrevista exclusiva do Hamilton Mourão concedida a Ariane Bittencourt aqui em Brasília. Dessa eleição maior do que ele entrou. Te digo isso porque ele teve mais votos nessa eleição do que na eleição passada. Ou seja, apesar de toda a oposição que ele sofreu, de todas as severas críticas que ele enfrentou ao longo dos 4 anos de governo, ele conseguiu reunir ao redor dele uma porção significativa da população brasileira. Então, é um capital político que ele tem que explorar isso. Então, eu vejo que ele, permanecendo no partido que ele está hoje aí, no PL,
não é? Ocupando um cargo no partido, se mantendo ativo nas redes, se mantendo presente nos grandes eventos políticos, né? Ele pode capitalizar isso cada vez mais e manter essa liderança para, como eu te disse anteriormente, voltar em 2026 mais forte ainda. Agora, o presente momento que ele está vivendo, eu não tenho conversado com o presidente, né? A única coisa que eu sei é que ele está com um problema de saúde, né? Ele está com uma erisipela, que é uma ferida aí que ela demora para, vamos dizer assim, para ser curada. Ele está tomando antibiótico, essas coisas todas, não pode vestir calça, então não dá para ir trabalhar de bermuda, não é? Então, eu acho que isso é uma das razões para ele estar recluso lá no Palácio da Alvorada. Mas eu sei que ele está despachando com os ministros, ontem mesmo ele despachou com o ministro da Saúde, né? Tem dado as orientações dele aí para a ala política do governo. Então, é uma questão de momento só. É isso, Mauro Micheli. Esses são os principais trechos, então, dessa entrevista que foi concedida pelo vice-presidente da República e senador eleito Hamilton Mourão a Ariane Bittencourt aqui em Brasília na última quinta-feira, durante a inauguração da nossa nova sede da rádio por aqui. Bom jogo pra gente!